Cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos início ao nosso vídeo extra da aula de número 9, Jesus, o Holocausto Perfeito. Na lição de número 10, nós vamos estudar as ofertas pacíficas para um Deus de paz. Como nós vamos tratar da lição de número 10 na próxima aula, muito boa, por sinal, mas voltamos à nossa lição de número 9, aonde nós falamos bastante sobre o altar de sacrifício e o altar de pedra. Então, na continuação de hoje, nós vamos falar que no dia da expiação, as ofertas eram feitas aqui, ou seja, um holocausto. Quando era feito aqui no tabernáculo de Moisés, poderia ser as ofertas dos sacerdotes, sendo ela pacífica, poderia ser feita aqui no altar de sacrifício. Então, nós resolvemos a diferença do altar de sacrifício com o altar de pedra ou de holocausto, quando nós definimos. Por isso que é bom, quando for ensinar na sua sala de aula, fazer as definições dos dois altares. Com isso, todos vão perceber que o professor estudou. Quando ele trata do altar de sacrifício, é quando eu ofereço em partes. Ou seja, não ofereço tudo, só é queimado alguma coisa, porque alguma coisa também vai para o sacerdote. Então, não ofereço tudo, mas aqui no altar de holocausto, eu ofereço tudo. Então, tudo é queimado. A diferença é esta. Amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre os chifres. Presta atenção aí, ó. Os chifres do altar de sacrifício. A aula de hoje é muito boa, porém, precisamos de cabeça para entender e ver dentro da Bíblia, porque não é todo mundo que estuda isso, irmão, que vai para os detalhes. Não é todo mundo que chega nesse aspecto. É um assunto que não é para qualquer cabeça, é um assunto para pensar. Então, vocês podem ver isso no capítulo 27, versículo 2, certo? No capítulo 25 também, sobre as 4 pontas do altar. Eu tenho um outro altar aqui. Esse altar aqui é o de incenso. Esse aqui é o de sacrifício, certo? Eu tenho uma arca aqui, que a caixa e a tampa é chamado, a caixa é chamada de arca, a tampa é chamada de propiciatório. Agora veja, preste atenção. Eu tenho no altar de incenso, desenhando ele aqui, ó. Ele é um pouco mais alto aqui, ó, nessa parte vertical. Ó. Eu tenho também 4 chifres, ó, no altar de incenso, certo? E aqui na tampa, puxando aqui para fora do propiciatório, que é o propiciatório, eu tenho 2 querubins, certo? 2 querubins, ok? Com isso, presta atenção, eu falei na aula que eu tenho na lei 12 chifres. E na graça eu também tenho 12 chifres. Como assim? Presta atenção. 4 chifres do altar de sacrifício. Mais 4 chifres do altar de incenso. Lembrando que o altar de incenso não era feito de madeira de acácia. Era feito de ouro maciço, ouro puro. E as pontas do altar eram feitas no próprio altar, totalmente em uma peça só. Então nós podemos ver esses... aqui você tem que ter paciência para entender. Olha aqui. Eu tenho as 4 pontas do altar de sacrifício,
tenho as 4 pontas do altar de incenso e tenho 2 querubins. Ó, 2 querubins. O que é isso? Presta atenção. Segundo o livro de Ezequiel, o querubim, ele tem uma face. Na face do querubim, vamos colocar aqui, ó. São 4 faces, na verdade. A gente fala a face do querubim, mas é 4 faces que o querubim tem. Uma é de homem, outra é de leão, outra é de águia e outra é de bezerro. No caso do boi, de boi, bezerro. Então, o boi, ele tem quantos chifres? 2, certo? Então, esses 2 chifres aqui tem em um querubim. Quando eu tenho 4 chifres aqui no altar de sacrifício e 4 chifres aqui no altar de incenso, se eu tenho 2 querubins aqui, cada querubim, com cada um com cara de bezerro, ó, eu tenho cada querubim com... O bezerro tem 2 chifres. E são 2 querubins na arca, então eu tenho 2 vezes 2 chifres. Cada querubim, uma face de bezerro, então o bezerro tem 2 chifres, o outro querubim também tem 2 chifres. Então eu tenho 4 chifres aqui também, ó. Ninguém vê isso aqui não, irmãos. Isso aqui é para quem pensa. Com isso, os chifres, todos eles clamavam por juízo de Deus. E o sangue que era derramado aqui, que vinha para as pontas do altar aqui, ele chegava também até a tampa do propiciatório, onde o sumo sacerdote aspergia o sangue 7 vezes. Então o sangue é importante porque ele percorre o caminho do altar de sacrifício até o lugar santo dos santos, até o lugar santíssimo. Para quê? Para aplacar o juízo, para que Deus não mate o homem, para que Deus receba a substituição, no caso aqui do animal. Nós estamos falando aqui no tempo da lei, no tabernáculo de Moisés, no tempo da graça. No tempo da graça, meus irmãos, nós podemos ver, ó, em Apocalipse, nós temos um trono, olha que coisa maravilhosa. E no trono nós temos assentado o Pai e o Filho. Certo? Olha como é parecido com isso aqui, os 2 querubins, no propiciatório. Então isso aqui é o propiciatório. Certo? Nós podemos ver o propiciatório no próprio trono de Deus. E também nós podemos ver que na frente do trono, como diz Apocalipse, nós temos um altar. Quando vocês encontram a palavra altar na frente do trono, esse altar é o mesmo esse de incenso. Também tem chifres, certo? Nós vamos ver que os anjos trabalham do altar para soltar os juízos de Deus sobre a terra. Vai vendo aí, viu? Então, eu tenho uma plataforma do trono, certo? Que isso aqui é o propiciatório, certo? Aqui é o propiciatório. E eu tenho o altar de incenso na frente do trono. E segundo o que está em Ezequiel, nós temos 4 querubins que estão debaixo do trono. E debaixo dos querubins nós temos cada um com uma roda. Então fala das 4 rodas também. Mas como o assunto aqui é os querubins, mostrando que existe 12 chifres também na graça, os 4 querubins, certo? Que estão aqui na plataforma do trono, cada querubim nós temos 2 chifres, por causa da face de bezerro, certo? Eu tenho mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. 2, 4, 6, 8. Eu tenho 8 chifres, por causa da cara de bezerro, que cada um tinha. Então cada bezerro tinha 2 chifres. Com isso, eu tenho 8 chifres nos 4 querubins que estão debaixo do trono. E nós temos quanto aqui? Eu tenho quanto chifre aqui?
4 chifres no altar de incenso. Então, 4 mais 8 mais 4, 12 chifres. Veja se na graça nós não temos a mesma coisa na lei. Não mudou nada. É a mesma coisa. Com isso, vocês podem observar, meus irmãos. Vocês podem ficar perguntando. Mas aqui só tem 2 querubins. E aqui tem 4 querubins. Olha onde é que estavam os outros 2, ó. Deus emprestou 2 para cá. Porque o altar de incenso continua aqui. E se são 4 querubins aqui no trono, se eu tenho 2 querubins aqui, os outros 2 estavam aqui, ó. Glória a Deus. Irmão, isso aqui não é para qualquer cabeça, como diz a história. Pensa. E eu tenho 12 chifres aqui e 12 chifres aqui. Mostrando que no Antigo Testamento, na lei, Deus trabalhava com a mesma justiça que Ele trabalha hoje. Aí nós podemos ver, meus amados irmãos, tudo isso sendo preparado para o juízo. Porque enquanto eu tenho um chifre nesse formato aqui, ó, certo? Que é esse aqui, ó o formato. Quando ele está nessa posição, ele está na posição de juízo. Então, ele está clamando por morte. O homem tem que morrer. O homem tem que morrer. O juízo proclamava, o chifre proclamava juízo para o homem morrer. Com isso, só o sangue derramando aqui, ou seja, aspergindo com o dedo, o sangue vinha para cá, para as pontas do chifre, é que o chifre calava a voz de juízo. Por isso que aplacava. Quer dizer, ele aguardava um tempo até que Deus colocasse um sangue que definitivamente tirasse o pecado e o juízo agora calasse a sua própria boca. Por isso que o sacrifício de Cristo é perfeito, porque calou de uma vez por toda a voz do juízo. Então nós podemos ver logo em Apocalipse todas as peças referentes ao tabernáculo celestial. Porque nós temos um movimento no tabernáculo. Nós temos um movimento no céu. Aonde as peças podem ser vistas, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e versículo 19, nós temos 7 candeeiros de ouro. Ó, 7 candeeiros de ouro. Se lembra do candeeiro? Onde é que ele ficava? No lugar santo. Só que quando Jesus derramou seu sangue na cruz, ele tirou o véu. Então, o candeeiro, o lugar original do candeeiro é o Santíssimo. Com isso, ele está no céu, no trono de Deus, porque é lá o lugar de Deus, é lá o lugar dele. Quando o homem pecou, Deus colocou ele aqui, ó, para perto de nós, simbolizando o Espírito Santo. Então, com isso, com a morte de Jesus, ele traz o candeeiro à posição original dele, que é exatamente o Santíssimo, aonde nós estamos voltando, indo para lá, onde era o Éden perdido na terra, e Deus transferiu esse paraíso agora, sendo ele hoje celestial. Então, meus amados, nós podemos ver os textos bíblicos aí, que fala do candeeiro, e nós achamos ele aonde? Apocalipse 1, versículo 1 e versículo 19. Nós achamos a mesa. Você lembra da mesa? A mesa aonde estava onde? Ó, a mesa estava bem aqui, ó. Nós achamos ela onde? Em Ezequiel, capítulo 41, versículo 22. Por que que nós achamos a mesa? Porque na Nova Jerusalém, vamos aqui, ó. Na Nova Jerusalém, ó. Irmãos, ó, a mesa, a arca, o altar de incenso e o candeeiro. Tudo no mesmo lugar. Agora veja isso aqui no céu. Porque esses dois aqui voltou a ser um. Porque Jesus morreu aqui, tirou essa separação. Então, todas as peças estão juntas. Com isso aqui é o trono de Deus. Isso aqui é a mesa.
que ele diz que beberei de novo convosco no reino do meu Pai. Esse altar de incenso aqui representa a nossa adoração. E esse candeeiro aqui é o Espírito Santo. Então, com isso, eu posso ver aqui, no mesmo lugar, ó, esse lugar aqui, quadrado, não é outro senão a Nova Jerusalém. Então, eu vejo aqui, pro lado de fora, glória a Deus, 3 portas de pérola, que está em Apocalipse. Essa cidade está sobre uma montanha gigantesca, aonde João precisou subir aqui, ó. O anjo levou João até a cidade santa. O anjo com João levou João para cá, ó. E aqui eu tenho o trono do Pai e o trono do Filho, aonde tem águas vindo do meio dos tronos, saindo pelas janelas, pelas portas, fazendo uma grande cascata, enchendo tudo isso aqui de água. E aqui no meio da praça, no meio da cidade, nós temos a árvore da vida. Isso é uma coisa maravilhosa. Está tudo escrito, irmão, isso aí. E vamos ver isso aonde? A árvore da vida, irmãos, que está no meio da praça, está em Apocalipse 22, versículo 2. E você pode ver por que 7 candeeiros e não 1. Porque os 7 representam as 7 igrejas e as 7 qualidades que cada uma tem. Com isso eu posso ver também o altar de incenso. Vamos achar ele na Bíblia, porque aqui não é o lugar santo dos santos, o nosso céu. Então Apocalipse capítulo 8, versículo de 1 ao 2, que fala do anjo que estava junto do altar. Esse altar é o altar de incenso. Depois nós vamos ver o mesmo altar aonde as almas foram mortas na grande tribulação e ficaram debaixo do altar. Mas vamos ver isso aí. Está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Então, vejamos. Glória a Deus. Os versículos bíblicos, para concluir essa parte aqui. Apocalipse, capítulo 6, versículo 7, fala das almas que estavam debaixo do altar. E Apocalipse, capítulo 8, versículo de 1 ao 2, fala das 7 trombetas, que são 7 chofares. Apocalipse 8 e 6 fala que serão tocados juízos. Apocalipse capítulo 14, versículo 15, 17 e 18, fala que o anjo sai do altar. Presta atenção, o anjo sai do altar de incenso, onde tem um chifre. Então tudo isso aqui é o movimento do trono. Em Apocalipse 15, versículo 6 a 7, fala das 7 taças, tampas, certo? Que nós podemos ver o seguinte. Nesta posição aqui, o chifre é juízo. Mas se você tira o chifre daqui e coloca ele nessa posição aqui, ó, isso aqui é uma trombeta. Por quê? Porque o anjo vai tocar a trombeta. Isto é, ela vai proclamar o juízo de Deus na grande tribulação. Com isso, vai ser proclamado as 7 taças. Glória a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essas 7 taças, vocês podem ver isso aqui, ó. São as 7 tampas do candeeiro. Glória a Deus. Então essas tampas do candeeiro serão as taças que serão derramadas no juízo de Deus. Enquanto o chifre funciona como juízo, ele também funcionará como trombeta. E no final, o juízo vai proclamar o jubileu de Deus, que é o milênio onde todos serão governados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém.